Olá pessoal, muito axé a todos, bojubá a todos. Como eu disse, está tendo muito debate nas redes sociais e pessoas dizem assim: ignora, não comente, não fale nada, deixe que cada um siga o que você tem que seguir. Mas tem coisas que confrontam com o seu conhecimento e que você tem que dar alguma explicação ao seu público também, às pessoas que seguem o seu trabalho, o que você acha daquilo, porque as pessoas ficam confusas. Por isso eu recebo e-mails. Eu não uso muito o WhatsApp, não divulgo o WhatsApp, poucas pessoas têm meu WhatsApp, então eu recebo mais e-mails. Né? O meu signo é muito fixo, eu tenho ascendente em touro, eu tenho sol em touro, em escorpião, enfim, o meu signo é muito fixo, eu não sou, apesar de gostar de tecnologia, eu não sou muito de comunicação, de estar sendo abusado por WhatsApp, por mensagens instantâneas. Eu não gosto de comunicação instantânea, não gosto, nunca gostei nem de telefone. Então eu recebo mais é por e-mail porque eu respondo no meu tempo. Tem coisas que eu tenho que pensar para responder, não respondo na hora. Mas tem coisas que eu vejo na internet, muitos debates, e eu não sou o dono da verdade. Eu não entro naqueles debates, eu não discuto. Às vezes eu deixo um comentário e tal, mas nunca parto para o confronto, até porque jamais, como eu disse, alguém vai convencer ninguém nessas redes sociais. São bolhas. Os bolsonaristas só vão ouvir o que for favorável a Bolsonaro e contra o Lula. Os lulistas só vão ouvir o que são favoráveis ao Lula e contra o Bolsonaro. Na política também os evangélicos só vão ver o que eles querem ouvir dos pastores deles. Os umbandistas só querem ouvir o que os pais de santos que eles seguem têm a falar. Os candomblecistas da mesma forma. Os que seguem Fá a mesma forma. Mas estão surgindo movimentos que estão engolindo outros, que estão crescendo muito. E movimentos obscuros, como por exemplo o luciferianismo e o satanismo, que parecem ser a mesma coisa, mas já tem graus diferentes. E por que esse assunto me chama a atenção? Porque está envolvido diretamente a Umbanda, aos orixás, a Exu, porque tem nesse meio, mesmo dentro da Umbanda tem vários segmentos. Dentro do kardecismo tem vários segmentos, dentro da Igreja Católica é uma só Igreja Católica, querem preservar uma unidade, mas ela tem os que são mais carismáticos, mais ortodoxos, mais tradicionalistas, mais reformistas, mais modernistas, enfim. Tem muitos segmentos. E dentro dos cultos afro-brasileiros também. Agora, dos cultos afro-brasileiros, cresceu muito os que se dizem adeptos do Ifá e que querem jogar tudo fora da Umbanda. Ou seja, a Umbanda não serve mais. Tá cheio desse. Ah, eu fui na Nigéria, e o meu babalaú da Nigéria e tal. E aí eles querem jogar tudo fora. E tem outros que batem o pé, não querem conta com o Ifá, porque acham que é uma banda brasileira criada por Zélia, brasileira, que Deus é brasileiro e assim por diante. E que só bate tambor, que não faz sacrifício, enfim. Como eu disse, tudo é 8 ou 80 e fica por isso mesmo. Vão criando bolhas, não tem união, não tem avanço, não compartilham pesquisas, não se unem para estudar nada. E vai seguindo assim os confrontos. E quem tem mais a unha maior, como diz no ditado popular, sobe na parede. Mas tem movimentos, dentro desses movimentos obscuros, luciferianismo, satanismo, paganismo, há uma interconexão às vezes entre eles. Inclusive tem lives direto de uns caras que se dizem satanistas, cenários todos pretos, vestidos de preto e tal, símbolos grotescos na parede, demoníacos, e acabam misturando com paganismo, que é outra coisa que não tem nada a ver com essa parte de satanismo e luciferianismo, que é uma parte cristã do Oriente Médio ali, e não tem a ver com o paganismo, por exemplo, o paganismo nórdico, o paganismo lá da Noruega, da Dinamarca, aquilo ligado aos vikings, ligado às crenças das runas de Odin, de todos aqueles deuses antigos do norte.
mas se conectam. Geralmente as pessoas que gostam de coisas sombrias, eles acabam se conectando. E tem uma sequência nova que vem crescendo muito, inclusive entre jovens, inclusive você vê jovens de 12, 13, 14, 15 anos. Tem um pouco mais velho, mas tem muitos jovens vestindo de preto, fazendo passeatas na rua, que nem eu vi em Belo Horizonte um dia desse, dizendo-se satanista, abaixo de Jeová, abaixo de Jesus Cristo, enfim. Eles não sabem nem o que estão falando. E tem pregadores que vem crescendo muito, o número de seguidores, lucrando na internet, divulgando que Lúcifer é um anjo de luz, não é um anjo caído, não é ruim. E, enfim, que é o portador da luz, e mistura mitologias e assim por diante, e jovens estão crescendo nesse segmento. Por isso eu não ganho dinheiro na internet, não ganho dinheiro como influencer, não aumento muito o número de seguidores em rede social, porque eu não sigo bolhas. Se eu falar para um público só de Umbanda, tem canais de Umbanda aí que tem 1 milhão de seguidores, que tem milhões de views, porque as pessoas querem que você fale as coisas para bolha. Fale que Exu é isso, o Exu mais forte, o mais fraco, a pombagira mais forte, mais fraca, o orixá mais forte, mais fraco, enfim, seguindo esse segmento de não contestar. E esse não é o meu estilo. Então eu não consigo crescer nesse ponto de sensacionalismo. Tem canais, por exemplo, aí que fala de fatos misteriosos, que eles falam das lendas e conta histórias sem contestar como elas estão nos livros, e as pessoas querem isso, eles querem pirotecnia. Os cultos afro-brasileiros, por exemplo, gostam muito de fetiche. Você vê que eu não gosto disso. Para ter uma visibilidade alta aqui, eu tinha que estar com uma capa preta, vestido talvez de orixá, com muitas insígnias na parede. Mas o que eu aprendi nas religiões orientais, estudando budismo, hinduísmo e outras coisas, inclusive as escrituras búdicas, é que você é o seu próprio talismã. Eu não sou contra guia, não sou contra amuletos, não sou contra anéis, não sou contra nada disso. Mas sou contra fetichismo. Tudo tem o seu momento, tudo tem o seu lugar. O bastão, a vara de condão, enfim, a taça, seja lá o que for, é no templo, no momento certo. Você não tem que estar toda hora vestido como se estivesse num teatro, teatralizando. Todo dia tem gira, todo dia tem corporação, todo dia tem aquele fetichismo cheio de insígnias, montam templos caríssimos para encher os olhos das pessoas e venderem muitas consultas e terem muitos likes. Agora as giras são gravadas ao vivo, transmitidas em live. Tem um seu lado positivo de divulgar a religião, enfim, de tentar até contextualizar e até rivalizar com os neopentecostais que atacam muito. Tem esse lado positivo, mas tem um lado negativo que expõe coisas que não eram para expor, vira um espetáculo, vira uma teatralização o tempo todo. Então eu não sigo essa linha e por isso eu não viro um grande popstar desse meio. Mas para não ficar um vídeo muito grande, voltando à questão do luciferianismo, quando eu digo que ele está se cruzando na Umbanda, criaram uma tal Quimbanda goética e Goécia luciferiana e Quimbanda luciferiana. E, inclusive eu estava vendo a entrevista de um presidente de uma federação poderosa, se não me engano de São Paulo, era do Sudeste, que diz que coordena mais de 4.000 terreiros, ele dizendo que o Exu dele era Exu Lúcifer, Exu Beuzebu, Exu Asmodeus e tal. E aí tem esse monte de discussão entre evangélicos, por exemplo, que diz que Exu é o diabo, e aí se faz livros dentro da Umbanda, inclusive a Umbanda chamada de Umbanda Sagrada, que para mim não é mais sagrada do que as outras, é um movimento que o Rubens Saraceni usou para crescer muito, abrir muitos terreiros, vender cursos e ficar rico, e vender muitos livros com muitas pirotecnias, fantasias e livros de ficção e poemas e romances, e que inventou uma história de um tal Exu pagão, Exu batizado, Exu isso, Exu aquilo, como se não fosse tudo um segmento da mesma falange de Exu. E aí tem as contradições, tem os debates e tudo fica muito obscuro e confuso. E aí você vê um presidente desse de federação, e não é o primeiro, já vi muitos que representam associações, federações falando nisso. Exu Satanás, Exu Lucifer, Exu Bezebu, Exu Asmodeu, Exu isso, Exu aquilo. Inclusive tem um livro aqui do N.A. Molina, que é um escritor que vendeu muito nos anos 80 e 90, em que ele associa o nome
de cada Exu a um demônio. Isso é absurdo. Então, ao mesmo tempo que eles acham ruim que chame Exu de demônio, eles próprios chamam o Exu de nomes demoníacos. Aí tentam contestar dizendo, não, é um nome de guerra. Não, não é um nome de guerra. Não precisa desses nomes de guerra. Os nomes deles, do candomblé, do catimbó, enfim, nomes de guerra são nomes ligados às suas origens e às suas atuações. Não são nomes infernais. E aí eu vi um desses que diz que é quimbanda goética, já é uma coisa separada da Umbanda. Para mim, a Umbanda é uma parte da Quimbanda e vice-versa, formando o hexagrama, a parte de cima e a parte de baixo não é separada, é a esquerda dentro da Umbanda. Mas eles separaram porque dá mais dinheiro, a gira dá mais dinheiro, dá mais like, eles fazem muito feitiço, muito acordo, muito pacto, e depois dizem que não estão fazendo pacto com hostes sombrias das sombras e acham ruim quando critica. Exu não é nada daquilo, não tem nada a ver com essas goécias malignas. Lúcifer não é uma coisa boa, ele é um anjo caído, ele está nas sombras, ele não é o diabo, mas ele é o príncipe das trevas e representa uma força maior que fazer o mal. E Lúcifer não é o portador da luz, coisa nenhuma, é uma má interpretação, foi confundido com a estrela da manhã, que é Vênus, que é citada em alguns livros do Antigo Testamento, associada a Lúcifer, mas para falar de uma beleza que ele tinha que ele perdeu. Ele não tem mais, ele caiu, ele perdeu a graça de Deus. Ele foi para as trevas, quando vai para as trevas, perde a graça de Deus. Ele não é bom. Ele tentou Jesus no deserto e é a serpente que fez com que as pessoas fossem expulsas do paraíso. Não tem nada de portador da luz e nem o livre-arbítrio é tão livre-arbítrio assim. Tudo tem limite e tudo tem uma busca constante para evolução e dentro de um plano maior. Demônios nunca serão bons. Não tem esse papo de querer colar, é Deimos, é não sei o que, dá outras traduções, outras referências. São sombras e é perigoso. E muitas pessoas estão entrando nesse mundo perigoso que não deveriam entrar, botando o pé onde não sabe, não entende, e muitas vezes um caminho sem volta. Para não ficar um vídeo muito longo, eu vou voltar a esse assunto numa parte 2 depois, aprofundar mais, para não ficar o vídeo muito longo. Axé, e até a próxima.